Partido Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Debaixo do chapéu e da lógica da insustentabilidade demográfica, os senhores abriram a porta de Portugal à imigração, criando um problema de dumping salarial em muitas das funções que os imigrantes vêm desenvolver em Portugal. Estes processos acabaram por penalizar também os mais jovens, e os jovens têm duas soluções: ou imigram, ou então têm dificuldades em sair de casa dos pais. Vou-lhe dar um exemplo concreto, para não falar de Lisboa, que o senhor conhece bem o caso, falarmos do caso de Almada, que é uma Câmara socialista, distrito pelo qual fui eleito, e se um jovem quiser sair de casa dos pais, o máximo que consegue arranjar é um quarto por 400 euros. Ora, se quiser vir trabalhar para Lisboa, no mínimo vai gastar entre 160 a 200 euros de gasóleo por mês, vai pagar portagens com 2 euros a pagar na Ponte Velha, que pagará no mínimo 44 euros por mês, de alimentação, vou contabilizar 300 euros, contabilizando que durante todos os dias come, os 30 dias em média, e gasta 5 euros ao almoço, 5 euros ao jantar, e já não gasta no pequeno almoço. Água, luz e gás, em média 70 euros são os custos que dizem, internet 35, já foram 1044 euros. Os senhores dizem que existe um salário médio em Portugal para os jovens de 1090. Se fosse José Sócrates a dizer, ou tivesse uma reação em relação ao que sobra, que são 45 euros, diria: porreiro, pá, 45 euros é porreiro para viver. Entretanto, nós chegamos à conclusão que mais fácil será não sair de casa dos pais. E se não sair de casa dos pais, já não tem o custo com a alimentação, não tem o custo com a casa, e se tiver a hipótese de receber o RSI, então ainda é mais fantástico, porque a diferença entre o que ficaria do retorno do seu trabalho para aquilo que recebe do RSI é preferível não trabalhar e ficar em casa. Sr. Ministro, diga-me uma coisa: como é que nós incentivamos um jovem a sair de casa antes dos 35 anos, quando os senhores dizem que existem prerrogativas para poder trabalhar e que têm alavancado as famílias financeiramente, quando na realidade olhamos ao final do mês, não há dinheiro, os jovens não conseguem sair e a vossa prioridade de apoio financeiro são sempre os que vêm de fora, não estão cá dentro. O nosso capital, para terminar, Sr. Presidente, intelectual é exportado, e os senhores vão importando aquilo que não interessa sobre o princípio de insustentabilidade demográfica, que não é real nem é verdadeiro. Depois, eu tenho que, relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Chega, eu tenho que ser muito firme e veemente em rejeitar em absoluto os termos que o Sr. Deputado aqui utilizou para se dirigir aos imigrantes que procuram o nosso país. Acho verdadeiramente inaceitável que se tenha dito que nós estamos a ter imigração dos que não interessam em desfavor dos portugueses que estão no nosso país. Não poderia haver intervenção de caráter mais xenófobo, de caráter racista, relativamente àqueles que procuram o nosso país para trabalhar e que, Sr. Deputado, por causa do seu desconhecimento, tão importante tem sido no crescimento da economia portuguesa, no apoio às nossas finanças públicas, no rejuvenescimento da nossa segurança social. Sr. Deputado, agradeça para que Portugal tenha a capacidade de manter os imigrantes que conseguimos ter durante estes anos e que eles não vão para outro local qualquer e deixem a nossa economia sem esse recurso tão valioso do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista económico. Aquilo que faz de comparação é absolutamente inaceitável, aquilo que faz de comparação com os jovens portugueses é absolutamente inaceitável e é objetivamente falso do ponto de vista do que é a realidade do nosso mercado de emprego. Devo dizer, Sr. Deputado, para quem tem uma visão estratégica sobre o nosso país e sobre a nossa economia, há um aspecto que coletivamente a todos nos deve mobilizar, que é assegurarmos a adequada capacidade de integração destes imigrantes, para que não aconteça o que aconteceu noutros períodos de imigração no nosso país, em que, em momentos de abrandamento económico, essa imigração, essas pessoas de outras nacionalidades que trabalhavam em Portugal saíram, porque o impacto económico, o impacto social, o impacto financeiro desse movimento foi muito profundo na economia e no nosso país. E por isso, Sr. Deputado, se não por uma questão de humanidade e de dignidade ao olhar cada vida humana e cada cidadão do mundo, se isso assim não lhe chega, pense então na economia do país e todos os nossos compatriotas que ficarão todos muito a perder sem termos a imigração que hoje temos no nosso país.